Muitas vezes você sente. Não é algo que você vê com os olhos físicos, mas é algo que o seu espírito capta. O relógio marca meia-noite, a casa fica em silêncio e, de repente, a atmosfera muda. Você já teve a sensação de que, justamente quando você deveria estar descansando, a sua mente começa a ser bombardeada? Pensamentos de derrota, memórias antigas, uma ansiedade repentina sobre o futuro. A maioria dos cristãos acha que isso é apenas cansaço. Eles acham que é apenas insônia ou o estresse do dia acumulado. Mas eu preciso te dizer a verdade. Isso não é biológico. Isso é espiritual. Existe um motivo pelo qual a Bíblia destaca a meia-noite como um horário de virada, de decisão e, muitas vezes, de conflito. O que eu vou te revelar hoje não é para te causar medo. O medo é a ferramenta do inimigo e nós não trabalhamos com ela. O que eu vou te entregar aqui é conhecimento estratégico. Eu quero te ensinar como o mundo das trevas opera durante a madrugada para que você pare de ser uma vítima e passe a ser uma autoridade. Existem 3 atitudes, 3 coisas específicas que você jamais deve fazer após a meia-noite. Coisas que parecem inofensivas, que todo mundo faz, mas que na verdade funcionam como um convite, um sinalizador para que bruxaria, feitiçaria e opressões entrem na sua casa. Se você tem sentido a sua vida travada, se o seu sono não restaura, se as brigas na sua casa acontecem sempre no final do dia, este vídeo é para você. Hoje, nós vamos fechar essas portas. Antes de entrarmos nesse conteúdo denso, eu quero que você faça algo profético agora. Dê o seu like neste vídeo, não apenas como um apoio ao canal, mas como quem diz: eu estou pronto para receber essa instrução e eu quero saber onde está o meu exército de oração. Comente aqui embaixo a sua cidade ou o seu país e escreva: a minha casa é território protegido. É sempre uma alegria ver o alcance dessa família espiritual. Comente agora. Vamos começar. Parte 1. A realidade do campo de batalha noturno. Para entender o que não fazer, primeiro você precisa entender onde você está pisando. Muita gente vive a vida cristã de forma ingênua, achando que o mundo espiritual dorme quando nós dormimos. Mas a meia-noite não é uma superstição criada por filmes de terror. A meia-noite é um princípio espiritual estabelecido. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que a noite sempre foi um campo de decisões espirituais. Foi à meia-noite que o anjo da morte passou no Egito. Foi à meia-noite que Ruth se deitou aos pés de Boaz para definir o seu futuro e sua redenção. Foi à meia-noite, na parábola das 10 virgens, que se ouviu o clamor: aí vem o esposo. Por que esse horário é tão marcado? Porque a noite é o momento de transição. No mundo natural, a atividade humana cessa. O barulho dos carros diminui, o comércio fecha, as pessoas se recolhem. E é justamente nessa ausência de movimento físico que a atividade espiritual aumenta. O silêncio dos homens é o barulho dos espíritos. Eu preciso que você entenda isso com clareza. O mundo espiritual não é caótico, ele é legalista. Ele funciona por leis, por princípios e por direitos. Aqueles que operam nas trevas, bruxos, feiticeiros, ocultistas, sabem disso melhor do que muitos cristãos. Eles não agem no improviso. Eles não lançam uma palavra de maldição aleatoriamente, esperando que pegue em alguém. Não, eles operam por observação. Aqui entra o primeiro grande segredo que você precisa dominar. No mundo espiritual, a observação precede o ataque. Nenhum ladrão entra em uma casa de alta segurança sem antes observar a rotina dos moradores. Ele precisa saber que horas você sai, que horas você dorme, qual janela fica destrancada. O inimigo faz exatamente a mesma coisa. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro 5:8, que o nosso adversário anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Note a palavra buscando. Ele está procurando algo específico. Ele está procurando uma brecha. Quando a noite cai, o mundo das trevas começa o seu mapeamento. Eles observam rotinas, eles analisam comportamentos, eles estudam os seus padrões emocionais e verbais. O que você faz quando está cansado? O que você fala quando está frustrado? Para onde os seus olhos vão quando você está sozinho? Bruxaria e magia negra não vencem um cristão posicionado pela força. A força deles é limitada. Eles vencem pela legalidade. Eles vencem quando encontram uma janela aberta. E é aqui que entra o perigo da madrugada.
Após a meia-noite, pequenas atitudes têm o seu peso espiritual ampliado. O que é inofensivo às 2 da tarde pode ser uma porta escancarada às 2 da manhã. Por quê? Porque à noite a sua mente está cansada. A sua vigilância emocional cai. Os filtros que você tem durante o dia, aquela barreira que te impede de falar bobagem, estão enfraquecidos pelo cansaço físico. E é nesse momento de vulnerabilidade natural que o inimigo espera que você cometa um erro. Vigiai e orai não é uma frase poética de Jesus, é uma instrução de sobrevivência. A vigilância é o que impede o mapeamento do inimigo de ter sucesso. Agora que você entendeu que a noite é um ambiente de observação e que o inimigo está procurando um sinal de permissão, nós vamos entrar nas 3 atitudes práticas que você precisa eliminar da sua vida noturna hoje mesmo. Parte 2. O primeiro erro. A emoção desgovernada. A primeira coisa que você nunca, jamais deve fazer após a meia-noite é agir movido por uma forte emoção, especialmente a ira e a frustração. Vamos analisar isso. Você teve um dia difícil. As coisas no trabalho não saíram como esperado, ou talvez houve um desentendimento com seu cônjuge, ou uma desobediência dos filhos. Você carrega isso para a noite, e quando o silêncio da madrugada chega, em vez de entregar isso a Deus, você deixa essa emoção ferver dentro de você. Muitas discussões conjugais graves acontecem de madrugada. Muitas decisões precipitadas de terminar relacionamentos, de sair de empregos, de enviar mensagens agressivas, acontecem na calada da noite. Você pode pensar, é só o estresse, mas espiritualmente é algo muito mais perigoso. A Bíblia nos dá um aviso cirúrgico em Efésios. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Preste atenção na sequência lógica desse versículo. A palavra conecta diretamente o pôr do sol, ou seja, a chegada da noite, com a ira, e imediatamente depois, com dar lugar ao diabo. O termo lugar aqui, no grego, refere-se a uma base de operações, um território, uma jurisdição. Quando você permite que a raiva, o ódio, a amargura ou o desespero dominem a sua mente após a meia-noite, você está, literalmente, acendendo um sinalizador no mundo espiritual. Você está dizendo aos demônios que observam o seu lar: aqui há uma brecha. O muro de proteção caiu. A emoção desgovernada gera perda de cobertura. Quando você está irado, você sai do espírito e entra na carne. E a carne é o território onde o inimigo tem legalidade para tocar. Um cristão que ora, mas que não domina suas emoções à noite, é como uma cidade murada com os portões arrancados. Imagine a cena espiritual. É madrugada. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor para te livrar. Mas você começa a brigar, a gritar ou a remoer ódio em silêncio na sua cama. Essa frequência vibracional da ira é incompatível com a presença de Deus, mas é altamente atrativa para espíritos de contenda e divisão. Bruxas e feiticeiros que projetam ataques contra famílias amam quando encontram um casal brigando de madrugada, porque eles não precisam fazer força para destruir aquele lar. O próprio casal já quebrou a aliança de proteção. O feitiço encontra um terreno fértil para pousar. A autoridade espiritual exige governo próprio. Você não pode comandar demônios para saírem da sua casa se você não consegue comandar a sua própria raiva para sair do seu coração. O domínio da carne é o primeiro passo da guerra espiritual vitoriosa. Portanto, a regra é clara. Se o assunto é difícil, se a conversa é tensa, se a emoção está à flor da pele, não resolva isso após a meia-noite. Silencie. O silêncio à noite é uma arma de defesa. Diga para si mesmo e para quem está com você: o sol já se pôs. Nós não vamos dar lugar ao diabo. Amanhã, sob a luz do dia e a direção de Deus, nós resolveremos isso. Ao fazer isso, você frustra a expectativa do inimigo. Ele esperava uma explosão para poder entrar, mas encontrou um governo espiritual que fechou a porta na cara dele. Parte 3. O segundo erro: declarações de escassez. A segunda coisa que você nunca deve fazer após a meia-noite é falar, meditar ou planejar baseada na escassez e na miséria. Eu sei que as preocupações financeiras são reais. As contas chegam, as dívidas pressionam e muitas vezes é na hora de colocar a cabeça no travesseiro que o peso financeiro parece esmagar o peito. Mas é justamente aqui
que muitos perdem a guerra. Dinheiro, provisão e sustento têm uma dimensão espiritual fortíssima. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é metáfora. Palavras são sementes. E a atmosfera da madrugada é um solo extremamente fértil. O que você planta à noite cresce com uma rapidez assustadora. O erro que a maioria comete é usar o silêncio da noite para murmurar. Você começa a olhar as contas. Abre o aplicativo do banco às 2 da manhã e começa a declarar: eu não vou conseguir. Isso nunca vai acabar. Nós vamos falir. Eu sou um fracassado. Dinheiro na minha mão vira água. Quando você faz isso, você não está apenas desabafando. Você está assinando decretos. Lembre-se do que falamos no início. O inimigo opera por legalidade. A bruxaria financeira, os espíritos de devorador e de miséria, não podem tocar na provisão de um filho de Deus que confia no seu pai, mas eles podem tocar na provisão de alguém que, com a própria boca, amaldiçoa o seu fruto. O inimigo usa a boca da pessoa como um instrumento legal. Ele fica à espreita, esperando a confissão negativa. Quando você diz, eu nunca vou ter nada, o mundo espiritual escuta isso como uma permissão. É como se você dissesse, eu concordo com a escassez. Eu aceito a miséria como minha realidade. Quem fala demais sobre problemas à noite assina contratos sem saber. A murmuração na madrugada é uma forma de adoração reversa. Em vez de exaltar a Deus pela provisão que virá, você exalta o problema que já existe. E tudo aquilo que você exalta cresce. Existe uma prática muito comum no ocultismo, onde se lançam palavras de ruína sobre a vida de alguém durante a noite, esperando que a própria pessoa confirme essas palavras pela manhã. Se lançam setas de preocupação para que você não durma. E se você passa a noite em claro, rolando na cama, calculando dívidas imaginárias e sofrendo por antecipação, você pegou a isca. Você aceitou a encomenda do inferno. Então, qual é a instrução prática aqui? Após a meia-noite, a sua boca se fecha para a reclamação e se abre apenas para a gratidão ou para o silêncio. Nunca, jamais, sente-se para fazer contabilidade de dívidas depois da meia-noite. Não abra planilhas de gastos nesse horário. A sua mente está cansada e a tendência será ver o cenário pior do que ele realmente é. Trate das finanças sob a luz do sol. A noite foi feita para você descansar na certeza de que Deus é o seu provedor. Se a preocupação vier, se o pensamento de como vou pagar invadir a sua mente às 3 da manhã, você vai combater isso com a palavra. Você vai dizer, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá o sono aos seus amados. Eu lanço sobre ti a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim. Eu me recuso a profetizar miséria sobre a minha casa. Eu profetizo provisão. Isso fecha a porta. O espírito de miséria chega para tentar se instalar, mas encontra uma atmosfera de fé e confiança. Ele não suporta isso. Ele tem que ir embora. Parte 4. O terceiro erro. A exposição da identidade. Agora vamos para o ponto mais sutil e talvez o mais perigoso de todos. A terceira coisa que você nunca deve fazer após a meia-noite é expor a sua identidade através de espelhos e autoanálise destrutiva. Isso pode soar estranho para alguns, mas quem entende de batalha espiritual sabe exatamente do que estou falando. A identidade espiritual é algo sensível e existe um hábito destrutivo que muitas pessoas têm: ficar se olhando no espelho de madrugada, analisando a própria aparência, com sentimentos de rejeição, velhice, feiura ou comparação. O espelho não é apenas um objeto de vidro. Espiritualmente, ele reflete o que você projeta. Quando você para em frente a um espelho tarde da noite, com a alma ferida, e começa a se criticar, a chorar por sua aparência ou a desejar ser outra pessoa, você está atacando a criação de Deus. Como imagina em sua alma, assim ele é. À noite, o foco excessivo na aparência e a autocrítica abrem brechas para espíritos de rejeição e depressão. Bruxaria pesada trabalha primeiro no interior, depois no exterior. O inimigo sabe que se ele conseguir fazer você odiar quem você é, ele não precisa fazer mais nada. Uma pessoa que se odeia se autodestrói. Ataques noturnos focam na autoimagem. É naquele momento de solidão no banheiro, olhando para o reflexo, que vêm os pensamentos. Você está acabado. Ninguém te ama. Você é repugnante.
Se você concorda com esses pensamentos, se você fica ali namorando essa tristeza em frente ao espelho, você cria um ponto de contato. Você está validando a mentira do inimigo sobre a sua identidade. E há algo ainda mais profundo. A vaidade excessiva e a obsessão por si mesmo também são perigosas à noite. O inimigo ataca a identidade antes de atacar o destino. Se ele conseguir abalar quem você pensa que é, ele destrói para onde você vai. Por isso, evite ficar se analisando, se medindo ou se criticando em frente a espelhos durante a madrugada. Use o espelho para o necessário, lave o rosto, escove os dentes e saia. Não faça da frente do espelho um altar de lamentação. Não faça dali um local de julgamento contra si mesmo. A sua identidade está escondida em Cristo, não no seu reflexo cansado de fim de dia. Parte 5. A estratégia de proteção e governo. Você aprendeu o que não fazer. Não agir pela ira, não profetizar escassez e não atacar sua própria identidade. Mas como virar o jogo? Como tornar a sua casa blindada? Proteção espiritual não é mística, é disciplina. O cristão não precisa de medo, ele precisa de entendimento. A Bíblia diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Agora que você tem o conhecimento, você tem o poder de mudar a atmosfera da sua casa. 3 princípios simples tornam uma pessoa espiritualmente difícil de atacar. Primeiro, após a meia-noite, governe suas emoções. Decida que a sua casa é um santuário de paz. Se a guerra tentar levantar, você será o agente pacificador que diz: "Agora não." Segundo, após a meia-noite, silencie as preocupações financeiras. Troque a calculadora pela adoração. Troque a reclamação pela declaração de fé. Terceiro, após a meia-noite, preserve sua identidade. Saiba quem você é em Deus e não busque validação ou crítica no espelho. Quando você faz isso, a noite deixa de ser um território de guerra e volta a ser o que Deus planejou que ela fosse, um território de descanso. Deus não criou a noite para o medo, Ele criou a noite para a renovação. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Você precisa reivindicar a sua noite de volta. O inimigo tentou sequestrar a sua paz noturna através da ignorância, fazendo você abrir portas sem saber. Mas hoje, essas portas foram fechadas pelo conhecimento. A oração sem entendimento gera ciclos. Você ora, o problema sai. Você erra, o problema volta. Mas o entendimento com oração gera libertação contínua. Agora você sabe. Agora você entende o mecanismo. A partir de hoje, quando o relógio bater meia-noite, você não vai sentir medo. Você vai sentir a responsabilidade de manter a sua lâmpada acesa, não com rituais, mas com uma postura de coração correta diante de Deus. Bruxas podem estar assistindo, demônios podem estar rondando, mas se eles não encontrarem uma porta, se não encontrarem ira, nem murmuração, nem crise de identidade, eles não podem tocar em você. Eles serão obrigados a passar direto, porque a luz que há na sua casa os cegará. A partir de hoje, a noite não é lugar de descuido, é lugar de descanso e de restauração. Tome posse dessa verdade. Durma em paz, acorde fortalecido e viva o propósito que Deus tem para você. Você é intocável quando está escondido em Deus e alinhado com os seus princípios. Vai na paz e te vejo na próxima.